A minha origem é uma origem matuta, lógico, vamos dizer assim. Meu pai criou 10 filhos, todos nascidos na roça, criados na roça. Eu saí da roça com 20 anos de idade, né? Mas, dentro dessa origem de meu pai pouco sabe ler, minha mãe sabia ler pouquinho, né? Comecei a escrever depois que eu saí da minha terra natal, de Ouro Velho, saí da roça para vir fazer o 2º grau em Campina Grande. E nessa vinda para cá eu nada sabia em termos de poesia. Nós não tínhamos telefone lá, nem na cidade tinha telefone, era tão atrasada que até o arco-íris de lá ainda era em preto e branco. E eu comecei a escrever cartas para casa, passava mais de mês para essa carta chegar lá, a 200 quilômetros só, parece que a carta ia a pé. Então eu escrevia, no meio dessas cartas, eu sempre fazia uma estrofezinha poética, né? E com 3 anos depois, que eu estava aqui em Campina Grande, veio mais 2 irmãos para cá, o Luiz e o Rafael, e o Luiz, que não escreve nada em termos de poesia, relatou num caderninho, escreveu todas as estrofes que eu mandei, ele relacionou num caderno, e quando chegou aqui em Campina Grande, para vir morar comigo, ele trouxe de só, isso aqui foi tu que mandasse para nós. Aí eu digo, rapaz, eu vou publicar alguma coisa. Eu já tinha terminado o 2º grau, aí comecei a escrever com o intuito de publicar. E em 84 publiquei o meu primeiro trabalho, Bom Dia, as Coisas do Mundo. Eu digo, ontem passando bem perto da terra onde habitei, confesso até que chorei por ver tudo descoberto. Um quadro negro deserto da sala até a cozinha, não tem dona nem vizinha, só saudade dentro e fora. E hoje a saudade é quem mora na casa que era minha. Eu disse, não tem bode nem carneiro, não tem boi, não tem cavalo, não tem peru, não tem galo ciscando pelo terreiro. Só resta um velho umbuzeiro no terreiro da cozinha, um coqueiro, um pé de pinha e um tanque quebrado fora, que hoje a saudade é quem mora na casa que era minha. Quantos trabalhos você já publicou e como é que funcionam as tuas publicações? Como é que tu faz? Hoje eu tenho 38 títulos publicados, mas tudo através do meu bolso, sem incentivo nenhum de nada nem de ninguém, infelizmente. Inclusive lamento muito isso, como autor da bandeira e do hino da cidade que eu nasci e me criei. Cheguei lá para lançar um trabalho e o prefeito da cidade me negou botar uma lâmpada na frente do clube para eu lançar o trabalho, porque não tinha verba para cultura. Então por aí você tira a dificuldade nas publicações de quem quer que seja, não sou só eu, né? Todo aquele que se atrever a publicar alguma coisa tem que gastar do seu bolso. Não hoje os escritores famosos, e inclusive escritores muitas vezes não poetas, porque nem todo escritor é poeta, nem todo poeta é escritor, né? Mas viver disso é quase que impossível. Sobreviver é possível, sim. Por que tu faz poesia? Por que tu quis fazer poesia? Fazer poesia é conversar comigo mesmo, expressar meu sentimento. Inclusive, o que é poesia, né? Poesia é a arte de expressar o sentimento e a beleza através da palavra rimada. A sua essência é o ritmo. E isso que me incentivou a fazer poesia, a expressar meu sentimento e deixar escrito para que alguém amanhã ou depois possa ter em mente um trabalho meu. Aqui, por exemplo, sou pobre em vocabulário, muito fraco em português, hoje sou milionário com a visita de vocês. Nem todo mundo que escreve declama, mas declamar não deixa de ser uma arte. A forma de como você faz a coisa, né? Então, o dom de transmitir a palavra é que o declamador precisa ter.
né? Ele dá qualidade a essa declamação, ele dá vida a um trabalho, dependendo da forma de como ele o faz. Onde muitos poetas não têm o dom de declamar, e aquele que não tem o dom de escrever, de criar, tem o dom de declamar. Então isso, muitas vezes o cara que não é poeta declama um trabalho meu, dando vida a ele muito mais que eu, que sou poeta, escritor, declamador, né? Mas eu não deixo de admirar aquele que declama mesmo sem ser poeta e que faz coisas que a gente diz, meu Deus, ele deu vida ao meu trabalho. O encantamento depende do ser de cada um e a forma como o faz. Declamar sério um poema de humor prejudica o trabalho. Se eu vou declamar um poema com senso de humor, eu vou ter que ter trejeitos de passar isso para o público. Então você vai desenrolando, vai desenvolvendo, e muitas vezes tem trabalho que você declama bem e tem trabalho que você não declama bem, porque parece que encaixa um tom de voz diferente ali. Então o seu timbre vai influenciar muito na arte de declamar. O que eu mais gosto de escrever, como já frisei no início, é algo que provoque reflexão. Porque nós vivemos hoje numa sociedade podre, deixamos de fazer mil e uma coisa para dar satisfação a essa sociedade. Então, quando nós criticamos pesadamente isso, veementemente isso, as pessoas podem nos xingar, podem nos deter, então criticar a forma de como a gente coloca as coisas, mas eu vou morrer fazendo isso. Eu sou um crítico, mas que critica tentando deixar o mais suave possível essa crítica, mas provocando a reflexão. Eu digo, não perca nem um segundo dos que são oferecidos. Melhores horas do mundo são os segundos vividos. Então viva eternamente um segundo, porque ele dura pouco, mas só passa uma vez. Chico, por que você acha que há tão pouca poesia ou tão poucos poetas no mundo de hoje? Não, há muitos, às vezes despercebidos, esquecidos, não vistos, porque não tem quem banque nada para ele divulgar o trabalho. Existem muitos poetas, grandes poetas no anonimato, infelizmente, né? Poucos aparecem na mídia, né? Muito raro aparecer um poeta popular na mídia, porque onde tem um safadão da vida cantando forró, né? Coisa parecida com forró. Infelizmente, o poeta popular está se escondendo atrás de si mesmo. Muitas coisas engavetadas, não mostradas, essa a razão pela qual não sabem da existência de muitos. Porque esses muitos grandes poetas, muitas vezes matutos, não aparecem na mídia. Por isso que são desconhecidos, ficam no anonimato. Mas que existem muitos poetas e bons, existem. Muitas poesias boas e más. Muitas coisas que chamam de poesia e que não tem nem o S que fica no meio do nome. Os pequenos obedecem os grandes. E é exatamente o que isto quer dizer. Os pequenos obedecem os grandes. Infelizmente, eu desconheço o autor disso, mas desde já o parabenizo. Chico, fala um pouquinho da história desse lugar, desse seu esconderijo. Meu esconderijo eu tive
a honra de adquiri-lo em fevereiro de 94, cercado de arame, e hoje é o meu rancho. Não tem nada de riqueza, mas a minha riqueza é ter esse rancho. Eu tenho orgulho de ter feito tijolo por tijolo, né? Trabalhando no comércio, como vendedor, né? E no final de semana, aliás, durante a semana mesmo, eu vinha 6 horas da manhã, ou 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, eu vinha para aqui, trabalhava, preparava massa, sentava 30, 40, 50 tijolos, aí corria para casa, tomava banho, tomava café e ia trabalhar no comércio. No outro dia, do mesmo jeito. E assim foram vários anos para chegar ao nada que sou. A caminhada foi muito longa. Porque eu comecei do chão, comecei do zero, carregando lixo e colhendo também muitas cerâmicas que hoje tem aqui, foram colhidas de lixo, foi reciclado, né? Então eu não comprei para fazer isso porque não tinha condição de comprar. Isso é o que me dá mais prazer ainda, de ter passado por minha mão cada pedaço de cerâmica, cada tijolo, cada estrofe que tem escrito aqui, e depois escrita no papel, escrita na cerâmica e colocada na parede, através desse besta que vos fala. Ah, aqui tem... São várias porque, por exemplo, isso aqui não está publicado ainda, essa aqui de minha autoria não está publicada ainda, né? De Correntezas e Grotas, que minha sede matou. Felicidade não está publicado. Aqui a Saudade, uma partida, né? E muitas outras coisas aqui que não estão publicadas ainda. Aqui, ó, eu nunca fui coronel. Não aceite nada como impossível, vá lá e faça, né? Tem que acreditar. Eu estava no meio das flores e escrevi aquilo ali, ó. Todas elas comigo se deleitam, eu também me deleito olhando elas, eu morrendo eu enfeito a vida delas. Eu vivendo eu enfeito a vida delas, eu morrendo são elas que me enfeitam, né? A minha rotina diária é escrever todo dia, independente do que eu esteja fazendo à parte da minha função. Por exemplo, eu trabalho o dia todo de pedreiro e no final do dia eu tenho 5, 6 estrofes feitas na mente. Eu trabalho o dia todo vendendo marmita e no final do dia eu tenho várias estrofes prontas na mente e quando eu chego em casa passo para o papel. Essa é a minha rotina. Independente do que eu esteja a fazer durante o dia, poesia está sempre presente na mente, porque todo santo dia eu escrevo, de domingo a domingo, de dia ou de noite. Falar de nossa virtude, nossa ação ou nossa voz, cuidado, nossa atitude pode falar contra nós. Eu trabalho de pedreiro há 20 anos, né? Tem várias casas em Campina Grande que eu construí, a minha é uma delas, né? Então, é por isso que eu digo, eu sou pedreiro, eletricista, carpinteiro, encanador, escritor e cordelista, poeta, declamador, compositor, humorista, vendedor e motorista, aprendiz e professor. 14 profissões e não dá para feira. Já vendi de carvão a carro, né? Então, é uma longa história. Tudo isso foi aprendizado. Quando eu digo que toda hora se ensina e todo segundo se aprende, eu tenho motivos de sobra para dizer isso. Porque a vida é isso, um eterno aprendizado. Somos eternos alunos. Passamos a vida aprendendo e morremos sem saber de nada. Infelizmente. Jamais chegará o dia que você pode dizer, hoje eu sei de tudo. Hoje você pensa que sabe alguma coisa. O maior adversário seu é você mesmo, conhecer a você próprio, né? Então é um grande desafio você chegar a atingir o ápice do seu ego.
Como é que o senhor faz para chegar nesse ápice do ego? Eu me concentro o máximo possível no que penso. Nós somos nada mais, nada menos do que aquilo que pensamos, que a nossa cabeça pensa. Quando eu escrevi aquele trabalho O Que Sou, foi exatamente me buscando. A partir do momento em que eu descubro que nada sou, eu estou reconhecendo que sou parte. De nada eu quero ser tudo, de tudo eu quero ser parte. Eu quero participar, eu quero ser, eu quero caminhar, eu não quero parar. Eu quero ser alguma coisa. E eu gosto de começar por mim mesmo, para chegar a algum lugar. Então, por exemplo, aqui, onde o amor acaba, até as pedras ficam diferentes. Então, a razão da pedra estar na vertical é exatamente o que está escrito nela. Quem provoca a posição que ela se encontra. O que me move, de certa forma, a trabalhar a poesia, muitas vezes pinta algo assim, como fosse um sonho, uma alfinetada que alguém deu, pinta uma estrofe. Aí, dessa estrofe, aí eu vou trabalhar para desenvolver. Geralmente, o primeiro verso de um trabalho, ele surge do nada. Aquilo ali é a velha história da inspiração. Aquilo ali caiu na sua cabeça que Deus mandou. Então, quando me caiu o Suspiro de uma Mundana, eu conto através de um personagem fictício que surgiu na memória, na cabeça, e eu conto a história da mulher mundana que começa vendendo o corpo e depois dá de graça e ninguém quer. Então eu conto, parece que eu estou vivendo aquilo. Então eu me coloquei no lugar dessa mundana e descrevi a sua história. Uma das coisas que mais mexeu comigo, quando eu tive esse trabalho encenado em São Paulo, me deu uma alegria ímpar. Então são histórias que vão acontecendo, são casos reais, né? Como um ser que deixou de ser para um outro ser começar a ser. Eu até declamei para vocês lá. Então, são coisas que marcam a vida da gente. Então, a poesia surge dessas formas. Se a vida lhe vira as costas, não perca tempo. Passe a mão na bunda dela. Não se acomode. Lute, busque. Para que tristeza? Você vai ficar acomodado porque achando que a vida lhe virou as costas? Acredite, lute, busque o que você quer, corra atrás de seu sonho. Poesia é uma coisa que ninguém pode explicar. Ou você nasce sabendo ou não tem onde estudar. Só Deus sabe onde começa e onde vai terminar. Mas se você buscar um Aurélio da vida, você vai encontrar poesia. A arte de expressar o sentimento e a beleza através da palavra rimada. A sua essência é o ritmo. Isso é poesia.